Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reviva. É muito bom recebê-lo aqui para continuarmos a série Igrejas Vivas. Estamos chegando no 4º episódio dessa série e já falamos sobre alguns aspectos importantes e agora a gente vai continuar essa conversa sobre a importância de uma liderança revitalizadora. Nós vamos conversar daqui a pouco, depois da vinheta, sobre esse assunto. Eu peço que você compartilhe esse link. Você que ama a sua igreja local, se preocupa com a sua igreja local, se preocupa com a vitalidade da igreja, compartilhe esse link com a liderança, com as pessoas interessadas, com o seu pastor. Se você é o pastor, assista junto com a sua liderança esses episódios, para que seja talvez um ponto de partida para o necessário processo de retomada da vitalidade da igreja a partir de conceitos tão importantes que a gente vem discutindo aqui nesses programas. A gente volta daqui a pouco para continuar esse papo. Muito bem, estamos de volta para continuar a série Igrejas Vivas. Nós estamos no 4º episódio, a gente vai falar um pouco hoje sobre a liderança. Continuamos aqui com o suporte aqui do pastor Carlos Borges, que tem nos ajudado, seja pela experiência prática, seja também pelo estudo que tem acompanhado o seu ministério. É muito bom tê-lo com a gente em toda essa série, está sendo muito importante. Obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês e eu espero que esse tempo seja um tempo onde a gente consiga contribuir nessa busca de percepção, de clareza sobre revitalização. Acho que no 3º episódio eu não falei, ele está lançando um livro. É bom falar, né? Vivendo o Reino com Entusiasmo e Paixão. Se você está acompanhando essa série, se interessar, registra aí. A gente vai fazer de alguma forma que esse livro também possa chegar para você. Aqui tem um pouco da sua experiência prática. Isso. Além de algumas ponderações que eu vou chamar de técnicas, né? Tá certo. Algumas fundamentações teológicas e daí por diante. Não é um manual e não é um receituário, né? Mas você tem algumas diretrizes que são importantes e que podem contribuir para que a visão seja ampliada no sentido da revitalização. Muito bem, então vamos voltar aqui no nosso tema. O nosso tema agora, a gente conversou bastante sobre o pastor no episódio passado. Ao lado ali do pastor, junto com o pastor, em torno do pastor, a gente vai ter uma liderança. E esse processo, ele precisa encontrar uma única direção. Para que, obviamente, para que haja uma revitalização, para que haja um projeto para uma igreja local em que todo mundo esteja na mesma página, falando a mesma língua, seja do ponto de vista prático ou do ponto de vista dessas ferramentas. Como é que se encara o papel da liderança para a revitalização? Você, inclusive, chamou aqui no material que a gente construiu de liderança revitalizadora. Isso, é isso aí. Por quê? Eu faço um comparativo, na minha cabeça pelo menos, a uma realidade familiar. Quando em uma casa onde você tem um casal e você tem de repente 2, 3, 4 filhos, não importa, e o casal está alinhado naquilo que se fala, naquilo que se pensa, apesar das discordâncias, mas os dois, enquanto adultos, estão alinhados, os filhos vão ouvi-los e vão segui-los. Quando há um desalinhamento, os filhos percebem. E há momentos em que eles se articulam e jogam contra os pais ou jogam um contra o outro. Os pais um contra o outro, é verdade. Okay? Então, o que acontece? Quando você tem uma liderança bem alinhada, não necessariamente onde haja 100% de concordância em torno de tudo, mas com sintonia, né? e visão, as coisas ficam menos complexas.
Então, para ser mais claro aqui, deixa eu ilustrar para você o que eu estou querendo dizer. Alguns anos atrás, eu usei um tempo significativo pesquisando o assunto, tentando entender melhor isso, porque eu estava olhando para a ideia de revitalização e tentando entender por que algumas igrejas conseguiam avançar um pouco mais e outras não conseguiam. Por que igrejas crescem, amadurecem, mantêm um status saudável e por que outras entram em declínio, em rota de morte e daí por diante. E a minha impressão é que igrejas se tornavam saudáveis ou deixavam de ser saudáveis, ou seja, elas cresciam em alguns casos ou estavam estáveis e outras decresciam e adoeciam, na minha primeira leitura, por causa de uma perspectiva mais contemporânea, de um tipo de culto, de um jeitão de ser e tal. Essa era a minha impressão. E aí, quando eu sento e começo a olhar para isso e conversar com líderes, né, e trocar figurinha com o pessoal, e bater papo e tal, e pesquisar, fazer pergunta, ouvir, entrevistar, a conclusão a qual eu chego é que igrejas não se tornam mais ou menos saudáveis por causa do modelo que elas adotam. Ok. E nem por causa dos ministérios que elas possuem ou deixam de possuir. Mas elas se tornam saudáveis ou não saudáveis a partir do alinhamento que existe na liderança. Quando você tem líderes que entendem que há um caminho, há um ponto onde chegar e há um caminho ao qual percorrer, todos andam em torno desta mesma visão. E o alvo é o mesmo. Então todo mundo anda na mesma direção. Agora, quando você não definiu um ponto ao qual se quer chegar, o que acontece é que os líderes começam a impor as suas próprias vontades. A própria agenda. Isso. Então, por exemplo, por um lado, quando existe uma visão estabelecida, o grupo ele se move e trabalha em torno da visão. E aí, quando se move em torno de uma visão, eu vou sacrificar um pouco daquilo que eu gostaria e vou abrir mão para que nós cheguemos a determinada visão. E você também. Certo. Mas nós construímos uma visão junto, nós ganhamos uma visão junto. Então, o que importa não é o que eu quero ou o que você quer, mas onde nós precisamos chegar. E aí a gente vai se organizando para chegar naquele ponto. Então, é a liderança bem alinhada. Isso, na minha leitura, é o preceito básico da liderança revitalizadora. Certo. Agora, a liderança que está em declínio juntamente com a igreja, né? Ou que às vezes dá o start para que esse declínio comece, é essa liderança que não sabe onde quer chegar. E aí, diga-se de passagem, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Né? Quando você não sabe o que você quer comer, qualquer item do cardápio é suficiente. Né? Vamos comer qualquer coisa. Então, quando você não tem uma liderança que está alinhada e que sabe onde quer chegar, começam a surgir as diferentes vontades e um começa a querer fazer com que as suas vontades prevaleçam sobre as vontades do outro. E é onde surgem os conflitos, as divergências, e ao invés dos passos serem dados para frente, eles começam a serem dados para trás. Então, exatamente como uma família. Quando a liderança está alinhada, a família caminha em uma direção e os filhos vão dizer ok para os pais e tendenciosamente vão atrás. Quando os pais eles estão em conflito, os filhos estão perdidos. Uhum. O rebanho é a mesma coisa. Uhum. Quando a liderança e o pastor estão alinhados, estão ajustados, o rebanho segue. Houve conflito, houve divergência, houve perda de visão, vontades individuais prevalecendo, o rebanho tende a se diluir, ou às vezes ele está seguindo mais uma rota de morte. Então, esse alinhamento, essa coisa de ter a liderança bem ajustada, bem organizada em torno de uma visão é essencial, é crucial. É como em um time de futebol. Certo.
você tem indivíduos diferentes em posições diferentes, mas com o mesmo objetivo. Eu não sei se cabe aqui, e aí, vamos lá. Como é que você vai ver aqui o que você está falando? Eu estou pensando nos 12 de Jesus, nos 12 discípulos. Jesus, ele tem lá, vai juntando discípulos ao redor dele, e passa uma noite em oração, e ele escolhe 12. Ao longo do que a gente entende tradicionalmente como seus 3 anos e meio de ministério, por vezes nos evangelhos, a gente percebe, óbvio, Jesus tem muita clareza de para onde está indo e o que está fazendo. A visão de Jesus é clara e a missão dele também. E ele, como ninguém, ele não foge. Cada vez que tentam desviá-lo da sua missão, da sua visão, ele ajusta. Ele tem práticas espirituais. Isso. Porque isso. ele, se querem o aclamar rei, porque está ficando famoso, não só quando tentam prendê-lo, né, algumas vezes, mas mesmo quando está sendo muito elogiado, volta e meia a gente vê no Evangelho, e ele se retirou para oração, né? O próprio Cristo se retira para oração. Com os seus discípulos, da mesma forma, ele tem essa clareza, é uma liderança fundamental que está sendo forjada ali, mas a gente vê que por várias vezes esses caras não entendem e estão entendendo, mas à sua maneira. E aí Jesus precisa ir lá e corrigir. Não é assim, você não está entendendo. Ele chega a dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, né? É o mesmo Pedro que reconhece que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ali na frente toma uma bronca porque não consegue entender que a cruz é o caminho pelo qual a missão será cumprida. Então, por isso que eu estou dizendo assim, vale aqui essa comparação de que um pastor, a gente falou muito do pastor no processo passado, no episódio passado. O pastor, ele vai fazer sua lição de casa, ele precisa fazer sua lição de casa. Ao trazer essa lição de casa para a liderança e compartilhar com a liderança, tem que haver essa mesma paciência de um processo contínuo, que você constrói uma visão. Aqui, estamos indo para Jerusalém, estamos indo para a cruz, no caso de Jesus. E os caras, por vezes, não precisa ir para a cruz. Então, assim, eu tenho essa impressão. Por que eu estou falando isso? Eu tenho essa impressão do ponto de vista da plantação. Claramente, você constrói um projeto, está todo mundo junto. Mas, diante dos desafios, por vezes você vê um líder ou outro querendo puxar um pouco assim, será que a gente precisa ir por esse caminho? Eu falei, esse que a gente tem um traçou. Atalho aqui, né? A gente podia seguir um atalho. A gente traçou esse aqui, então a gente vai aqui. E aí, óbvio, se o líder tá junto contigo, ele, não, tá certo, então vamos. Mas há essa variação de humor na liderança, como a gente vê nos 12 de Jesus. Eu acho que a liderança como um todo, e aqui nós estamos colocando líderes e pastores no mesmo cenário. A gente sempre vai ter a tendência de dar uma inclinada e tentar se desviar e às vezes até pegar atalhos, né? Que tendem em alguns momentos a nos distanciar da visão ou do alvo onde a gente precisa chegar. Agora, quando você... E aí nós vamos entrar talvez na área do planejamento, né? Quando você tem clareza de onde é necessário chegar, você precisa ser lembrado constantemente, né? Você precisa recordar constantemente de para onde é que você está indo. Então, quando você está falando de Jesus, eu estou me lembrando aqui do episódio, daquilo que acontece já no seu primeiro dia de ministério. Lá narrado no capítulo 1 de Marcos, né? Quando Jesus ele entra na sinagoga, ele ensina, aí ali ele já expulsa um demônio, sai dali, ele vai parar na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, né? Por conta daquilo são trazidos outras diversas pessoas e ele atende todo mundo. E ao final daquele dia, obviamente, eu imagino Jesus está exausto.
Mas o texto de Marcos vai dizer que ainda assim ele acordou antes do sol nascer e ele se retira para orar. E os discípulos não o encontram. E quando o encontram, aí, salvo engano, é Pedro que vai dizer, fala assim, todos estão te procurando, né? Tem gente aguardando para ser curada, aquela coisa toda. E ele rompe as expectativas, dizendo que eles deveriam ir para outros lugares para que ele pregasse, porque foi para isso que ele veio. Então, ele definiu, ele conhece o propósito, ele sabe para onde ele está indo, e apesar das demandas, das hipóteses que vão surgindo, ele está focado na sua visão e na sua missão. Aonde é que ele tem que chegar, né? E ele não abre mão disso. No meu entendimento, cada vez que a gente abre mão da nossa visão, da nossa missão, do propósito pelo qual nós estamos ali, são nesses momentos em que a gente não simplesmente cria uma estrutura de sabotagem à nossa caminhada como igreja, mas ao próprio reino de Deus, né? Então, por exemplo, quando eu começo a achar que é mais importante alimentar programas do que discipular pessoas, eu começo a sabotar o reino e a igreja ela vai ter reflexos e consequências por conta disso. Em que sentido? Ela começa a fugir do propósito e ela começa a criar uma realidade fictícia, né? Mas é rota de morte. Bom, então, vamos lá. Essa liderança, assim a gente falou muito do papel fundamental, da importância do pastor. Talvez a pergunta é a mesma. Sem a liderança também não vai haver revitalização. Porque se a liderança se não houver uma mesma visão, que essa liderança, vamos do ponto de vista prático, a liderança são pessoas daquela comunidade que às vezes estão ali antes do pastor, cresceram ali, têm o respeito da comunidade e às vezes por razões muito positivas. Eu não estou em nenhum momento denegrindo nada nem ninguém. Pensando o contrário. É gente que tem o respeito da comunidade, tá ali, deu sangue ali, cresceu ali, criou uma família ali. Então, assim, tem um processo aí, né? Eu penso que, ao mesmo tempo que é um alinhamento constante para entender esse momento, essa busca da revitalização para a igreja local, mas ao mesmo tempo tem alguns passos, né? E talvez, voltando ali nos primeiros episódios, não sei o que você poderia dizer, né? Às vezes não nasce exatamente numa reunião que todo mundo senta, vamos começar a ler esse material aqui, tá aqui na mão de vocês e semana que vem a gente vai construir o plano. Esse processo com a liderança às vezes envolve conversa, envolve um processo orgânico antes de um processo organizacional, né? É mais ou menos isso na construção prática. Como é que eu formo uma liderança revitalizadora? Então, eu vou tentar responder a tua pergunta a partir de da nossa própria história como igreja. Ótimo. Né? Na nossa denominação, nós temos os presbíteros que, juntamente com o pastor, formam o conselho da igreja. Certo. Então, aí dentro de uma estrutura de liderança, essa é a liderança, vou chamar de maior, dentro da igreja local. Então, ao longo desse processo, quando nós começamos a pensar sobre revitalização, nós fizemos alguns ajustes entre líderes, né? Algumas coisas que eram essenciais para nós. Então, coisas do tipo, nós estamos numa reunião, nós temos um tema para tratar. Nós podemos discordar um do outro, mas depois que o assunto está fechado, a responsabilidade é de todos nós. Certo. Ponto. Ok? Isso foi uma das coisas que aconteceu. Da mesma maneira, houve momentos em que alguns líderes tiveram que abrir mão dos seus gostos pessoais. Mas eu também tive que abrir mão de alguns gostos
que eu tinha e tenho. E da mesma maneira, houve outros fatos aonde, por exemplo, eu tive que retroceder. Porque a liderança não conseguiria responder àquela visão e àquela proposta naquele momento. Ok. Mas porque a liderança estava errada? Não, nada disso. Mas porque talvez aquela percepção, aquela ação, aquela estratégia não era a mais adequada para aquele momento. Então, houve instantes em que eu dei um passo atrás. Mas o legal é que quando posteriormente o passo foi dado à frente, todo mundo foi junto. Ok. Então, é exatamente esse time de saber quando é que eu volto, quando é que os outros vão, para que a liderança ela ande junta, em prol do reino. Ok. Em prol de uma visão do reino dentro da vida da igreja. Né? Então, para mim, é essa sensibilidade que é a chave. O que é difícil em processo de revitalização. Porque não é incomum você se deparar com líderes que querem fazer a coisa do jeito deles. E o cara entende que o negócio tem que ser daquela maneira, e aí ele começa a arrumar confusão, conflito, e aí ele começa a desarticular o outro, ele começa a ter articulações políticas, e é um negócio doido. Né? Quando você entrou nesse cenário, nessa estrada, isso é atalho. Tá. E você não vai chegar onde precisa chegar. Sim. Então é hora de voltar, dar o passo atrás, rever, para que a liderança ande junta. Uma liderança que caminha de forma conjunta tem, na minha percepção, uma probabilidade muito maior de chegar no alcance de uma visão. De maneira saudável. Então, vamos lá. Tem um processo inicial e tem o ponto que é pauta do nosso próximo episódio, que talvez é o momento em que se comece a construir uma visão entre esses passos iniciais. Aproximar a liderança, ter um diagnóstico, ou pelo menos, se não é um diagnóstico claro, mas assim, uma convicção. Precisamos dar alguns passos, precisamos fazer algumas coisas para o bem da igreja. Todo mundo tem as suas ideias e a sua visão, talvez, do que seja o melhor para a igreja. Porque é natural. Se você, como a gente sempre fala aqui no Reviva, se você ama a igreja local, se você se preocupa... Quem se preocupa com a igreja local, geralmente tem sugestões. Sim, claro. Qual é a hora? Eu não sei se a gente consegue precisar em tempo, né? Mas qual é o momento em que a gente começa, do ponto de vista da liderança da revitalização, do pastor revitalizador, a hora em que a gente dá algum direcionamento? Isto é, aí sim, vamos ler esse material junto? Ou vamos olhar vamos começar a estudar as cartas do Apocalipse junto? Quais são essa demanda de organizar o pensamento para que o grupo esteja pronto para planejar? Essa é a minha preocupação com essa pergunta aqui. Porque eu tenho receio, se eu estiver errado, você me corrige e fique à vontade para me corrigir, temos um diagnóstico, vamos planejar. Para mim, entre ter um diagnóstico e planejar, tem uma construção aqui que vai envolver o orgânico, diálogo, conversa, oração, sensibilidade, mas, no meu modo de ver, vai envolver em algum momento um direcionamento, um apontamento que vai ajudar. Vamos entender o papel da igreja, vamos entender o que seja uma igreja viva, uma igreja revitalizada, vamos entender o propósito da igreja, esse propósito de se reapaixonar pelo reino. Enfim, há esse espaço aqui entre diagnóstico e planejamento. Como forjar essa liderança, além do orgânico, o conteúdo mais técnico, mais prático, isso envolve a eles também ou é só a função do pastor? Claro que envolve ambas as partes. Agora vamos ver se eu vou conseguir responder a tua pergunta e vamos ver se eu consigo, se o que eu estou entendendo, se o que eu vou colocar é exatamente o que você está perguntando. E aí você fica à vontade para questionar. Mas assim, eu não acho que tem exatamente um momento, um time certo para essas coisas acontecerem. Olha, isso aqui vai durar 6 meses, isso aqui 1 ano. Eu não acho que seja isso. Mas eu penso
e aí vamos recorrer à metáfora novamente. É meio como que dois atacantes no futebol. Quanto mais sincronizados eles estiverem, maiores as possibilidades de você ter jogadas efetivas. Certo. Só que para eles estarem sincronizados, isso requer tempo de treino, jogar junto, confiança, né? A ponto de repente chegar num dado instante que o cara ele faz o lançamento lá para o outro e ele já sabe onde é que o outro vai estar. Né? Ele nem olhou, mas já sabe, porque é a bendita da jogada ensaiada. Eles ensaiaram 500 vezes. Assim como de repente num outro momento ele sabe que o outro vai estar em tal posição e ele confia que o outro vai agir de uma determinada forma, assim, assado. Eu penso que essa relação ela vai sendo construída. Agora, uma relação não se constrói do dia para a noite. Uma relação de confiança, de harmonia, ela vai sendo construída ao longo do tempo. Mas e se a gente lê um material junto? Isso é parte, mas não é o todo, né? Essa relação aonde você chega num dado momento, e agora outra vez, na experiência. Existem momentos hoje, depois de 20 anos, conduzindo na mesma igreja, em que eu pontuo algumas coisas que os líderes não entendem com clareza. Mas por que eles não entendem? Não entendem porque, de repente, faltou uma informação mais clara, mais específica, ou porque não consegui expressar com absurdo e total clareza o pensamento, mas o pessoal confia. Certo. E aí, por que confia? Porque tem um histórico. E o histórico você não constrói da noite para o dia. Você constrói ao longo do tempo. Então, você constrói por meio das reuniões, você constrói por meio, talvez, das experiências, das leituras, mas você também constrói por meio dos desencontros, das coisas que dão errado. Tá. Bem como pelas coisas que dão certo. Então, nesse período de 20 anos, houve várias coisas que deram certo, mas também houve coisas que deram errado. Né? Coisas que deram muito errado. Certo. Né? E aí é nesse tempo em que o time vai construindo a sua relação, até a ponto de saber onde é que o outro tem fragilidade para responder uma determinada situação, um determinado cenário, né? Então eu não posso esperar isso de você porque eu já te conheço, sei que essa potencialidade ela não existe em você. Tá. Mas a gente já joga junto já tem 10 anos. Entendi. Né? Então, de repente, eu sei que existe uma área em você que não adianta eu esperar, que você não vai suprir, e o contrário é verdadeiro. Então, é uma relação a ser construída e assim, me ajuda a entender se eu estou conseguindo te responder isso. Eu não consigo entender que existe um time certinho. Tá. Né? É isso agora, é isso daqui 6 meses, ou... Enfim, me diz se era essa a pergunta mesmo. 80% respondido, tem um detalhe só que eu acho que não consegui ser claro. Então, vamos lá. Eu acho que, para pegar o teu exemplo prático, óbvio, sem conhecimento nenhum, hipotético aqui, né? Mas, enfim, temos um problema, a gente precisa tirar o paciente da UTI. Da UTI. Ok. Então, talvez essa liderança da igreja, sem um conhecimento que eu considero técnico bíblico, do ponto de vista, assim, do que é a igreja, pode chegar à conclusão que aquelas, 50, 100 pessoas que ficaram, e aí agora a gente ajustou, estamos vivendo uma boa comunhão de novo, todo mundo está bem, só que a igreja não se abre para o seu chamado para o bairro, para a comunidade. Ok. Então, assim, nos nossos contextos, né, você falou do teu contexto de liderança presbiteriana, dos presbíteros que formam a liderança. Nosso contexto é um pouco diferente, ele vai ter uma outra formação de liderança, envolvendo até outras pessoas aqui, mas tranquilo. Mas nos nossos contextos, por vezes, a construção ou a compreensão do que seja vitalidade é uma comunidade que está bem internamente. Então, é a hora em que a gente tem sentido sempre uma forte necessidade de defender o papel missionário da igreja, o papel da igreja como missão. Nesse momento, a construção bíblica e técnica ajuda, porque senão fica uma impressão
da mudança pela mudança, do fazer por fazer, e não encontrar esse papel da igreja. Olhar a igreja como se o papel da igreja fosse só cuidar dos de dentro. Então, assim, estamos bem. Ufa, perdemos ali, mas agora as famílias... curamos os machucados e a gente está bem entre nós, mas ela não dá o passo que você parece considerar fundamental na revitalização. Isso. Reino de Deus, presença na comunidade para fazer diferença, anunciar o evangelho e fazer discípulos de Jesus. Então é nesse sentido dos 20% aí que eu estou te pedindo. Porque o time pode chegar à conclusão assim, revitalizar vai ser voltar todo mundo a ficar bem aqui, sem preocupação se eu estou no bairro A ou no Z. O bairro não importa. Se a gente estiver bem, tá ótimo. Entendi. Então, nesse sentido, eu acho que o que constrói, você acha que constrói isso só na conversa? E eu não estou criticando, não. Estou perguntando de forma sincera. Como construir essa visão missionária, essa visão para entender que a igreja está ali para fazer diferença onde ela está? Eu acho que a construção dessa visão é uma coisa ampla e é uma linha que não tem fim. Tá. Por que é uma linha que não tem fim e por que é uma construção ampla? Porque a igreja por si só, em sendo um organismo, possui consigo mesma a tendência de entrar em zona de conforto. Sempre. E estar vivendo dentro da realidade da omissão. Então, é muito mais fácil vivermos nós, e somente nós, sem nos preocuparmos com o mundo ao nosso redor, do que nos preocuparmos com o que Deus quer fazer no mundo por meio da fé em Jesus Cristo. Através de nós. Através de nós. Então, é muito mais fácil a gente entrar na chamada zona de conforto e ficar quietinho. Uhum. Isso é tão forte e é tão presente que no Novo Testamento você enxerga isso o tempo todo. Essa tendência da igreja ficar enclausurada. Né? Ficar enclausurada. As próprias igrejas do Apocalipse, a igreja de Jerusalém vive esse dilema, né? De entrar na zona de conforto e ficar ali sossegadinha. Então, esse trabalho ele é constante porque o líder ou a liderança precisa lembrar a igreja o tempo todo qual é a sua missão. Certo. E aí, como é que se lembra disso? Uhum. É isso que eu estou te perguntando. Eu penso que alguns caminhos são bem pertinentes. Um deles é por meio do ensino da pregação. Ok. Por exemplo, quando a gente olha para Lucas 15, a minha sensação é que Jesus conta 3 parábolas que no final assim tem uma pegadinha, né? É mesmo? Ora, ele conta a parábola da ovelha perdida. Certo. 99 em casa e uma sai. Então ele está falando para nós sobre o amor de Deus por aquele que se perdeu. Certo. Depois você tem a parábola da dracma ou da moeda perdida. E aí tem festa quando a moeda é encontrada. O amor de Deus pelo perdido. Certo. Por último, tem a parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de parábola do filho perdido. Certo. E todo mundo lembra do filho perdido. E quando todo mundo diz assim, puxa, olha que legal o amor de Deus pelo perdido, aí Jesus entra com a segunda parte. Uhum. Então, talvez vocês sejam como o outro filho que está em casa e que talvez nunca tenha realmente amado o pai. Você está aqui na tua zona de conforto e você talvez está aqui pelos privilégios que você tem, quando você deveria ter saído para buscar o teu irmão, porque o pai ama o perdido. Né? Uhum. Então, quando entra assim, nessa abordagem do amor de Deus pelo perdido, eu entendo que esse é um caminho pelo qual a igreja ela começa a enxergar esse cenário. Mas eu também entendo que o outro caminho
que traz esse amadurecimento, essa maturidade, é o próprio discipulado. Porque um discípulo, ele amadurece em Cristo e ele vai entendendo a missão de Jesus ao longo da sua formação espiritual, né? Então, se a gente quiser pensar em respostas práticas, eu acho que aí estão os dois caminhos. Pregação e ensino e discipulado, né? Embora o discipulado ele carregue de tudo um pouco, né? Nesse pacote, mas o discipulado como vida na vida e o ensino e a pregação. Pronto, agora eu estou satisfeito. Agora está satisfeito. Agora eu estou satisfeito. Obrigado. A gente está chegando ao final de mais um episódio. A gente falou aqui sobre esse papel da liderança. Se você é um líder local, esteja atento a esses aspectos, a sua importância nesse processo de compreender, compartilhar e contribuir para que a igreja viva a sua missão. A gente vai falar disso no próximo episódio, quando agora a gente entra, do ponto de vista da igreja viva, na visão, no planejamento, para onde a igreja está indo. Então, a gente vai tirar ela da UTI. E aí, como é que a gente vai caminhando nesse processo de missão e de visão a partir da semana que vem? Deus te abençoe, a gente se encontra no próximo programa Reviva, nessa série Igrejas Vivas. Até semana que vem.